trazer. Primeiro vamos falar sobre a escalação do São Paulo, que foi uma escalação, cara, eu até, para quem acompanhou a live, eu até contei que eu tinha a informação de que o Pablo Maia foi uma das alternativas testadas, mas eu não botei muita fé nessa informação que eu obtive. Falei, ó, até soube que o Pablo Maia também foi testado, mas eu não acreditava muito nisso, acho que era mais uma questão para próximos jogos e tudo. E ele apostou no Pablo. E aí ele foi com o time, com a linha defensiva com o Tolói, que como eu trouxe mais cedo não era uma novidade, o Tolói iria jogar esse jogo. Só que aí o meio de campo, ele tirou o Danielzinho de contexto. O que o Danielzinho sabia fazer e entregava para esse time, agora aí não existe. E assim, eu tenho uma impressão, tá? É uma impressão, que o Roger Machado não tá gostando muito do Danielzinho. Ele tem tirado o Danielzinho do time, mais de uma oportunidade. Hoje, no intervalo do jogo, ele saca o Danielzinho, por exemplo, ao invés do Pablo Maia. Olha, acho que daqui a pouco a gente vai ver que o Roger Machado, que vai ter continuidade, obviamente, é difícil acreditar que o Roger Machado vai sair neste momento. O Roger Machado, ele vai, de fato, aos poucos, eu acho que ele vai tirar o Danielzinho, inclusive, para manter até o próprio Pablo Maia. E aí ele tirou o Danielzinho de contexto, tudo que o Danielzinho poderia entregar não foi entregue. O Marcos Antônio, para mim, é o caso mais surreal, é o caso mais complexo, é o caso mais inacreditável, porque era o melhor jogador do time, aspirava a jogar na seleção brasileira, aspirava a jogar uma Copa do Mundo, era um jogador que ditava todo o ritmo do time, tudo passava por ele, todas as bolas passavam por ele, e hoje ele foi até substituído. E o Marcos Antônio, na escalação, era para o Marcos Antônio ser um meia pela esquerda que caísse para o meio e desse liberdade para o Wendel ir para a linha de fundo, só que isso não aconteceu. E aí você tirou todas as qualidades do Marcos Antônio. O Marcos Antônio que hoje não consegue mais ajudar, não consegue agregar. Pode ter uma questão de fase do time? Pode. Pode ser uma fase de jogador? Pode. Mas tudo leva àquele que é muito mais uma questão de escolha do técnico, de encaixe do técnico. Era o seu melhor jogador, era o seu articulador, era o seu 10, era o cérebro que pensava, era o cara que fazia esse time jogar o tempo todo. E o Roger Machado está conseguindo em 5 jogos tirar as principais características do Marcos Antônio. E aí você põe o Pablo Maia, que eu até entendo, pensa comigo. A escalação era um time muito faceiro, né? 2 pontas, Luciano, Caleri e Marcos Antônio e Danielzinho. Aí o que ele pensa? Vou trazer um Pablo Maia para ter um primeiro volante ali de contenção, alguém que vai ajudar. Só que, gente, eu odeio com essa história de ficar queimando o jogador, odeio essa história de ficar pegando o pé de jogador, mas eu acho que a gente precisa, e não é pegando o pé, a gente precisa trazer o campo. Eu vou torcer para que isso melhore, para que isso aconteça, mas a gente parou com o Pablo Maia de 2023. O problema é que já estamos em 2026. O Pablo Maia, que antes preenchia a zona, um cara que fazia ótimas coberturas, preenchia espaço no meio campo, ele nunca foi um camisa 5 clássico, pitbull, mas ele era um camisa 5 inteligente, um camisa 5 que cobria os espaços, que dava respaldo para o sistema defensivo sem precisar ser aquele cara que vai dar carrinho, que vai dar o bote. Ele era um cara que taticamente era muito inteligente. Só que não está conseguindo mais. Ele não está conseguindo dar essa proteção defensiva, não ofensivamente com a bola na construção não entrega, até as finalizações de fora da área, que poderia ser um acréscimo, o Pablo Maia não está conseguindo mais. Então a gente vai insistir no Pablo? Será que não é momento da gente ver alguns jogadores em fim de ciclo? Que era até algo mais urgente do que propriamente você demitir um técnico? Um técnico que tinha ido contra a sua filosofia? Porque é importante, o Roger agora ele vai implementar a sua filosofia de jogo. O Crespo tinha largado a dele. O Crespo ele queria jogar com 3 zagueiros. Em várias oportunidades, ele tirou esse esquema porque ele entendeu. Ele falou, pera, eu tenho 3 bons volantes. Eu tenho Lucas, Luciano e Caleri. Cara, eu preciso fazer esse time dar certo. Como eu posso fazer isso? Ele foi, ajeitou e encontramos o time. E aí depois de uma derrota dolorida contra o Palmeiras e com argumentações que até agora soam patéticas, hipócritas e totalmente chulas, ele acabou sendo demitido. Ele acabou saindo. Ele acabou sendo, expulso do clube. E ditas as palavras do Rui Costa, que se vangloria de ser um grande executivo, pensador e tudo. O Crespo, ele falou isso em entrevista à CNN, o Crespo saiu porque ele tinha um discurso muito de a longo prazo, e a gente precisava, no futebol, a gente precisava de resultados imediatos. O Roger está entregando resultados imediatos, Rui Costa? Responde para mim. Você tem meu telefone. Responde para mim. Ele está conseguindo corresponder? Ele está fazendo esse trabalho imediato? O que chancelou o Roger Machado? Qual é o respeito? Como o ser humano é incrível? Todas as 2 oportunidades que eu tive de conversar com o Roger Machado, um ser humano nota 10. E a gente vai trazer os erros táticos do Roger Machado, mas o erro crucial é de Rui Costa. E aí, Rui Costa? Eu vi a sua entrevista para o R7,
que o Roger precisava de tempo para trabalhar. Por que você não deu esse tempo ao Crespo? Porque ele pegava na ferida, né? Ele pegava na sua incompetência. Porque o clube tá devendo o que tá devendo, enquanto você também era executivo de futebol. Ah, eu não tinha tanta voz, balela, tava na mesma trupe. Foi você que negociou os contratos. Foi você que deixou o clube chegar nessa situação. Você não foi o profissional responsável para falar, gente, acho que vai dar ruim isso aqui. Aí agora você quer meter essa? Agora você quer falar de projeto vencedor? O São Paulo que era referência, como você trouxe no ano passado? Acorda, Rui Costa. Acorda. A verdade é que o Crespo tinha toda a razão. E você tá vivendo um fantástico mundo de Bob. Você ainda tá com a cabeça da gestão anterior. E esse que é o principal problema. Você ainda tá com a cabeça do Casares de que tudo é uma Disney. A gente tá devendo, a gente não paga salário. Tá tudo errado, mas a gente vai conseguir competir nos mata-matas para ser campeão de alguma coisa. Porque a gente é São Paulo. E é isso que vai acontecer. Não tem um projeto, não tem um trabalho, não tem algo palpável para acontecer. Não tem um longo prazo, que era o que o Crespo queria. Só que isso te machucava, né, Rui Costa? Você falava, não, pera, o treinador tá me chamando de incompetente na coletiva, eu preciso tirar esse cara. A verdade, Rui Costa, é que você demitiu o Crespo muito mais por ego. Muito mais porque ele jogava na ferida. Porque ele colocava esse clube na realidade, que eram os 45 pontos. Faltam 28, 28, 27? 28, né? 28, 28. Pra gente chegar nesse objetivo. E você teve a coragem de olhar para o torcedor no único momento de paz. Mesmo numa eliminação contra o maior rival, a gente estava em paz. Porque estávamos líderes do Campeonato Brasileiro. A gente estava com um técnico que vinha de vitórias no Brasileirão. A gente parecia que ia ter tranquilidade depois de um ar de notícias ruins e que ainda persistem, inclusive, muito da parte política. Só que aí você tinha que aparecer. Você tinha que rodar essa faca no coração do torcedor. O torcedor que tá cansado. Eu tô cansado, Rui Costa. Tô cansado, Rui Costa. Tô cansado. Essa aqui é a verdade. De pessoas como você, profissionalmente, dentro do clube. Porra, assim, de verdade. Olha o caos, porra, que a gente passou nos últimos meses. Foi um 6-0, foi uma eliminação estapafúrdia contra a LDU, que o Palmeiras foi lá e goleou depois. É um caos político, é gente pensando mais no próprio umbigo do que no São Paulo, é camarote clandestino, é possível desvio de dinheiro, é um monte de maracutaia de gente envolvida, é impeachment, é um monte de coisa acontecendo. Aí na porra do único momento que a gente tem paz, no momento que a gente tem tranquilidade, que a gente fala, opa, o Crespo tá aqui, vamos fazer o Brasileirão seguro, nas Copas seja lá o que for, mas vamos ter tranquilidade. Fomos eliminados? Fomos. O Luan, colocar o Luan, a gente não entendeu? Não entendeu. Mas tá bom, beleza, vida que segue, vamos seguir unidos pra cá. Aí fala, não, aí vem, não, peraí. Preciso assinar meu trabalho. Falou o Crespo, vem Roger Machado. Porra. Não dá pra entender. Sério. Sério. É sério. Porra. É difícil, cara. É difícil de entender. É difícil. Parece que fazem de propósito. Parece que a gente não pode ter paz e tranquilidade. Parece que a gente não pode ter um mínimo de... Cara, vamos... E hora a hora, né? Quem poderia imaginar que uma demissão do Hernan Crespo e contratar o Roger Machado do nada não daria certo? Será que 20 milhões de São Paulinos previram isso e somente o Rui Costa e o Rafinha sabiam do que estava fazendo? Somente os dois contra 20 milhões de São Paulinos estavam certos? Então, decisão aí bancada por Roger Machado, decisão bancada pelo Rafinha. Será que não estava na cara que daria errado? Será que o torcedor São Paulino não tentou avisar? Será que a gente aqui no canal não tentou falar sobre isso? Então, rapaziada, é justamente sobre o jogo contra o Internacional e essa decisão que a gente vai falar aqui agora com vocês. São Paulo entrou em campo contra o Internacional com algumas modificações, algumas surpresas, como por exemplo o Arthur já de titular. Mas isso já era um pouquinho imaginado pelos treinamentos da semana e pela confiança que o Arthur chegou ao São Paulo, né? Recebeu uma ligação pessoal do Roger, pediu a contratação, o negócio aconteceu, ele treinou com o jogador, então a gente já imaginava, né, que o Arthur pudesse ter aí essa sequência, vamos dizer assim, né, essa moral, já chegando, cortando a fila, né? Então, isso não vou tirar aí o mérito, porque o Arthur, na minha visão, ele até jogou bem, foi um dos jogadores ali que acabou tentando e tudo mais, um primeiro tempo bem sonolento da equipe do São Paulo, né, mas arriscando ali bem, né, algumas finalizações, teve mais oportunidades na minha visão do que o próprio Internacional, que acabou sendo mais efetivo. Chegou muito bem ali pelo lado esquerdo defensivo do São Paulo, que estava uma avenida, apesar do Wendel ali ter sido um jogador até dos menos piores, vamos dizer assim, mas aquele lado estava uma avenida, o Inter chegou justamente por ali, dobrando com o Bruno Gomes e também com o lateral, jogaram muito bem ali durante toda a partida e o São Paulo estava mal na parte defensiva. Outra surpresa, mas essa não tão grata assim, foi a entrada do Tolói, né? A gente não tinha o Alan Franco suspenso para essa partida e aí a imagem que o torcedor tinha da zaga ali, junto com o Sabino, seria o Arboleda, né? Era basicamente ali fazer o básico, né? Então, não complica, faz o básico. Ele me colocou o Tolói, que tá meio pesadão, tá um pouquinho mais velho, não
entendo muitas decisões, né? Porque aí do decorrer do jogo, aí ele me tira o Danielzinho, já na virada do primeiro tempo com o São Paulo perdendo. Depois ele me tira o Marcos Antônio, que é justamente a dupla que estava fazendo o São Paulo jogar. Então, não dá para entender principalmente aí essas colocações do Roger Machado. E depois ele vai colocando Ferreirinha, vai colocando André Silva, 40 minutos e nada, né? O torcedor São Paulino angustiado, né? Um jogo que realmente não era aquele jogo que a gente imaginava, né? Porque a gente falava, pô, o São Paulo até que estava controlando um pouquinho mais, o Internacional não estava assim tão pressionando a equipe do São Paulo, mas saindo bem nos contra-ataques, né? O Internacional tava jogando ali um pouquinho mais recuado, mesmo sendo na casa deles, e o São Paulo atacando mais. São Paulo atacando mais. Só que o Caleri aí perde gol, né? O Caleri teve uma chance ali que o goleiro saiu rebatendo errado, o Caleri chutou pra cima, tava meio que sem goleiro, beleza que tava de costa, né? Mas ele virou bem, conseguiu chutar pra cima. Então, pra mim, esse jogo contra o Internacional foi assim, o fim da linha do Roger Machado. Pra mim, já tem que mandar embora. Não tem mais como, né? Porque a gente pega... O cara teve tempo de treinamento, o cara colocou a filosofia dele e a gente já viu que a filosofia dele não vai ser a certa pro tricolor paulista. Foi um erro absurdo do Rui Costa, foi um erro absurdo do Rafinha, que bancaram a saída do Hernan Crespo e a contratação do Roger Machado. Se fosse para demitir o Crespo, eu sempre falei, beleza, não tem problema nenhum, o Crespo não é assim, o cara 100% do São Paulo, apesar de eu gostar demais, mas entendo que tinha muita gente que criticava. Vai demitir o cara? Contrata um treinador bom, um treinador vitorioso, por mais que demore um pouquinho mais. Mas não, se empolgaram com 2 vitórias no início, venceu a Chape em casa, venceu fora de casa o Bragantino, e aí depois, sequência, perde pro Atlético Mineiro, jogou absolutamente nada, não jogou nada lá na Arena MRV. Aí clássico contra o Palmeiras, 55 mil pessoas no estádio, São Paulo com a única torcida que tinha ali empurrando, não tinha nenhum palmeirense, só se tivesse infiltrado, né, rapaziada? Aí não ofereceu perigo algum, tava até conversando, se o Carlos Miguel tivesse um banquinho naquele jogo, ficasse sentado ali tomando um café, a gente nem ia sentir falta, porque o São Paulo tomou o gol com 5 minutos do John Arias, depois não ofereceu perigo nenhum, São Paulo nem foi pro ataque. Aí contra o Internacional, controlou melhor, mas foi um time que, beleza, né, não é o São Paulo que a gente espera, né, por mais que o Caleri tenha feito ali o gol de empate, por mais que o São Paulo tenha tido ali, né, um golzinho ali no final, mas a gente não quer esse São Paulo, né? O São Paulo que a gente espera é um São Paulo que vá pra cima, um São Paulo que vá pra cima do adversário independente de onde, porque o São Paulo que a gente tá vendo, o Roger Machado tá caminhando pra um time que não é o que a gente esperava. Saiu pra trocar um pior, muitas vezes a gente fala, trocou o 6 por meia dúzia, mas aí trocou o 6 pelo 3, aí não dá pra entender muito, né, rapaziada? Então, é um São Paulo que apesar dessa assistência aí do Wendel, né, esse gol aí do Jonathan Caleri, o São Paulo, mano, sinceramente, não tô gostando absolutamente nada, porque vamos recapitular aqui. Quais foram os motivos da demissão do Hernan Crespo? Deu 3 dias de folga depois de perder aí o jogo importante. Roger Machado fez a mesma coisa. Aí o Crespo teve tempo de trabalho. O Roger também teve tempo de trabalho. Porque se a gente for pegar, o Roger chegou e já foi pro jogo e tudo mais. Aí paralisação pra data FIFA, mais de 10 dias sem jogos, deu os mesmos 3 dias de folga pro elenco, trabalhou, implementou sua filosofia, trouxe o jogador que queria, pelo contrário do Hernan Crespo, que não contratou os jogadores que pediam. O Crespo toda janela, todo dia praticamente, pedia um jogador novo, pedia um jogador assim, pedia, não chegava ninguém. O Roger Machado fez uma ligação, o Arthur já veio. Nada contra o Arthur. Pra mim vai ser um jogador de extrema importância pro São Paulo, inclusive no decorrer do ano. Um jogador que tem uma passagem importante aí pelo Bragantino, um jogador que jogou bem, na minha visão, pelo Palmeiras, Zenit, seleção brasileira. Então é um jogador que pode, na minha visão, agregar demais. Nada contra o Arthur. Mas as decisões, a gente tá vendo que tem um favorecimento da diretoria pro Roger Machado. Mas a torcida não tá deixando passar batido, não. A torcida tá de olho, a torcida tá enxergando os erros que o time tá completando aí. A gente tá realmente, de fato, um time que pra mim caiu muito de rendimento, né? O São Paulo tá sendo ultrapassado por todas as equipes, né? O Palmeiras já tinha ultrapassado a gente, Atlético Paranaense. Então, é um momento que, pra mim, já deveria pôr fim ao trabalho agora. Põe fim ao trabalho agora. Porque, senão, lá na frente a gente vai falar, pô, poderia, lá atrás, quando a gente viu que começou a dar errado, já chegar o momento de, ó, não tem como mais, assume, ó, bate no peito, a gente errou, foi assim, foi dessa maneira, foi desse jeito, porque senão as coisas pioram. E ó, esse mês de abril que tá se iniciando, tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana se iniciando, rapaziada. Então, se chegar o momento de uma eliminação, aí já era. Aí não tem como. Então, assume que errou, vê o que de fato colocou de errado ali e já vai para um outro início de trabalho. Não vai chamar o Crespo de volta, obviamente, acho que até porque ele não aceitaria, mas chega um momento que a gente tem que falar assim, ó, ponto final e já era. Erramos, bate no peito, pra mim já tem que sair tudo junto. O Rui Costa vai sair, Roger Machado já vai sair, Rafinha já tem que sair os 3 R's, né? Os Rui Costa, o Rafinha e o Roger Machado. Já pega a mão, já dá a mão os 3 e já vai embora da equipe do São Paulo, porque de fato não dá mais, rapaziada. Beleza, muita gente vai falar, Alemão, mas o resultado, não sei o que, fez o gol com o Caleri, a gente já não balançava as redes a 2 partidas e tudo mais, mas eu tô falando em questão de rendimento, rapaziada. Eu tô falando de resultado, porque o São Paulo até pouco tempo tava na liderança até isolada do Campeonato Brasileiro. Aí você pega uma sequência ruim, que já vai te colocando ali pra baixo, outras equipes vão passando a gente, tem time com jogo a menos, né? Então o São Paulo pode ser mais uma vez ultrapassado. Então é um momento de decisão. Eu acho que é um momento de decisão, eu acho que é um momento de você tomar ali, olha, Roger Machado, muito obrigado, não tem nada aí, né, com você, mas não deu, a gente imaginava que fosse de um jeito, não foi do jeito que a gente queria, empatar com o Internacional fora de casa é o fim do mundo? Não é o fim do mundo, só que eu tô colocando aqui as questões que estão além do
resultado, né, rapaziada? Aí ele tirou o Danielzinho, aí ele tirou o Marcos Antônio, ele colocou o Tolói de titular. O Arthur, pra mim, foi uma baita decisão. Só que, pra mim, minha visão, melhor em campo, Lucas Ramon. Lucas Ramon até na lateral esquerda, cruzamento de perna esquerda ele fez. Cruzamento perfeito, inclusive. Aí ele vai, me tira o Lucas, coloca o Cedric. Colocou o Ferreirinha, colocou o André Silva, que são jogadores que não vêm agregando muito, né? Não vêm aí realmente correspondendo às expectativas, não vêm ajudando o São Paulo, que é o que a gente sempre fala, que é o que a gente sempre pede. Então, decisões que vão começando a ter, isso que eu tô falando, depois de 10 dias parado. Então não tem como falar, tá poupando, é controle de carga. Não tem nada pra falar. São 10 dias parado e os jogadores que tem aí, tá todo mundo à disposição. Tá todo mundo bem fisicamente, porque se eles viajaram, né? Senão não tinha nem viajado, igual o Alan. Então, rapaziada, é um São Paulo que a gente tá vendo que tá tomando um caminho errado. Eu já tô avisando de agora. Pra mim, já demitia, já colocava um fim da linha, já mandava embora, porque depois pode ser tarde. Eu falei pra vocês, estamos iniciando abril, e além do Campeonato Brasileiro que a gente entrou em campo aí, vai começar a Sul-Americana e vai começar a Copa do Brasil. Então, é um momento. Quero saber a opinião aí de todos vocês, o que vocês estão vendo aí, o que vocês estão enxergando. Tem a mesma opinião que eu, não tem a mesma opinião que eu, não tem problema. Deixa aí nos comentários. Não esquece, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo agora. Se você não deixou seu comentário, já deixa aí o seu comentário falando de onde você tá me assistindo. Fechado? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Volta amanhã, hein, com muitas novidades. Tamo junto. Valeu. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que o goleiro defendeu. E o outro foi o lance que eu falei, que o Lucas Ramon cruza, né, rasteiro pro Luciano, né? O Luciano, ele parecia que ele tá ali sozinho para finalizar, mas o zagueiro chega cortando. Foi uma jogada que o Arthur recebe no lado direito, né? E ele dá um passe entre dois jogadores do Inter e deixa o Lucas Ramon com todo esse espaço ali para poder cruzar. Então foi uma jogada que o Arthur teve participação. As duas jogadas no primeiro tempo passaram pelo pé do Arthur, né? Participou do jogo, chamou o jogo, não se escondeu, foi participativo aí. Eu achei que ele fez um bom jogo, uma estreia até melhor do que eu esperava. Jogou bem o Arthur, gostei. Luciano mal, fez porcaria nenhuma. E o cara ele também tava muito mal até fazer o gol. Aí, aquela coisa, cara, o centroavante tem que ter oportunidade. Ele teve duas. Uma foi aquela que o Antony deu, né, foi ele pegar a bola e escapou, e ele chutou ali no susto pra fora. E a outra, quando o Wendel cruzou pra ele, ele guardou. Ele guardou aí. O Cauli eu achei que entrou bem, especialmente quando o Ferrinha, porque o Ferrinha vai pra direita, o Cauli vai pro meio, quando o Cauli vai pro meio, ele melhora. Né? Tanto que teve vários lances ali que ele tava jogando ali, né? Fazendo algumas trocas de passe, tentando fazer alguma triangulação ali. Uma jogada com o Ferreirinha, alguns lances funcionaram, né? Conseguiram fazer ali algumas boas trocas de passes, né? Que acabaram que no final da história não virou uma chance de gol, mas algumas combinações ali interessantes. E o Cauli melhora quando tem pontas, né? Quando tem pontas ele consegue desempenhar melhor aí. Isso agrega, ajuda no jogo do Cauli. Ferreirinha, como eu falei, entrou ok aí. Celic também ok. O André Silva entrou mal. E o TT e o Luan, acho que nem na bola pegaram. Acho que, né, entraram ali bem no finalzinho. Acho que nem na bola eles pegaram. Acho que nem suaram aí o uniforme. E o Roger, pra mim, muito mal, né, cara? A estratégia dele deu errado porque o time foi um lixo em campo. Né? Uma atuação assim, vergonhosa do São Paulo. Agora vamos ver o que vão fazer contra o Cruzeiro, que é 10, 20, 30 vezes melhor que o Inter, né? O Cruzeiro agora com o Arthur Jorge aí melhorou, então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí de sábado. Agora, aquela coisa, se não ganhar, irmão, vai escutar muita coisa aí desagradável no Morumbi no sábado. A verdade é essa. Né? 3 jogos sem vencer aí, muito complicado. O Fluminense ganhou, atropelou o Corinthians, aí já abre 2 do São Paulo, né? Porque estava empatado com número de pontos, São Paulo empatou com o Inter, né? Então o Fluminense abre 2, Palmeiras pode, né, abrir 5 hoje, então complicado. Fora outros times que podem passar o São Paulo aí na tabela também, né? Aí, só antes de a gente ir para a coletiva do Roger Machado, vale ressaltar isso aqui, como teve contra o Bragantino, especialmente contra o Galo e contra o Palmeiras, tá aí. Na partida contra o Internacional, o São Paulo fez 40 cruzamentos para a área do Internacional. 40 cruzamentos e 8 acertos. O jogo do São Paulo é esse. Pega a bola, cruza. Chuveirinho pra cá, chuveirinho pra lá. E erra quase todos. Inclusive, um dos trechos da coletiva foi perguntado sobre isso para o Roger Machado aí. Perguntaram para ele primeiro sobre as suas ideias, as mudanças, que a gente teve muitas no jogo de ontem. Ele falou o seguinte, abre aspas. Nesse período de treinamentos, com a chegada do Arthur, fiz algumas avaliações. Entendia que, por ser um jogo fora de casa, precisava entrar com um time mais consistente, para no decorrer da partida, soltar mais como aconteceu. Aconteceu por conta do placar adverso, mas a ideia era entrar com um time mais consistente, com maior peso no meio de campo, com um jogador aberto de um lado e de outro com o Wendel, que tem um jogo de apoio forte. É algo que, pelas características dos nossos jogadores e com as opções certas, podemos sim atuar abertos pelos lados. Vai exigir um sacrifício maior com a figura de um jogador centralizado no meio de campo, com mais peso para poder fortalecer a defesa e liberar os lados, fecha aspas para o Roger Machado. Vai exigir sacrifício maior
com a figura de um jogador centralizado no meio de campo, com mais peso, para fortalecer a defesa e liberar os lados. Quem que é o jogador do meio campo? Quem é o jogador que vai ganhar muito espaço com o Roger Machado? Por ser esse jogador que ele acabou de citar, com as características que ele falou, Pablo Maia. Não, esse cara não é o Marcos Antônio, esse cara não é o Danielzinho, esse cara é o Pablo Maia. É um jogador ali que é um marcador. Né? Ele fala, um jogador ali para poder fortalecer a defesa, um jogador mais de peso, de marcação. Esse cara é o Pablo Maia. Mas então é aquela coisa, o estilo de jogo do Roger Machado prejudica o Danielzinho, prejudica o Marcos Antônio, mas vai, por exemplo, ajudar muito o Pablo Maia, que vai ganhar muita chance. É aquela coisa, né? O técnico tem uma convicção e a convicção dele é essa. Mesmo que essa convicção prejudique os melhores jogadores do time dele, como é o caso do Marcos Antônio e do Danielzinho. O técnico é isso. Técnico bom é aquele que chega, ó, eu tenho esse time aqui. Vou pegar as características do jogador e vamos montar um time, um esquema, um jeito de jogar dentro das características dos jogadores que eu tenho. Para mim, o técnico bom é isso. Né? Para mim, o técnico bom é que faz o time jogar de acordo com o que ele tem nas mãos. Técnico que tem convicção e quer ali colocar em prática a sua convicção, tendo jogadores para aquela convicção ou não, para mim é técnico limitado e fraco. Né? E o Roger Machado é esse cara. Tem uma convicção, vou jogar assim. Ah, não, mas é que o estilo vai prejudicar o Marcos Antônio. Que se dane. Ah, mas o Marcos Antônio é o melhor do time. Que se dane. Vou montar esse time aqui que vai beneficiar outros jogadores. O Feirinha, o Arthur, o Paulo Maia, né? Mas o Marcos Antônio e o Danielzinho, que são os melhores do time, se for prejudicar, eles não importam. Porque o que importa é eu colocar aqui o meu estilo de jogo. É isso. É assim que funciona. Roger Machado. Desse jeito. Aí, evidentemente, que não tem como não perguntar sobre os cruzamentos, né? Todo jogo é 500 cruzamentos para a área. Aí ele falou o seguinte, abre aspas. O volume de cruzamentos não é o que eu desejo. Até por isso, a abertura dos pontas no segundo tempo e trazer o Cauli para a posição de segundo homem de meio de campo foi para que a gente tivesse, tanto na primeira fase de construção, quanto na segunda, essas conexões. Os laterais voltaram até, como chamavam na minha época, uma ponte para acessar a linha de fundo. Ou uma jogada individual, fecha aspas, para o Roger Machado. Né? Os laterais voltaram a ter, como chamavam na minha época, uma ponte para acessar a linha de fundo ou uma jogada individual. Tá certo aí. No intervalo, né, ele colocou o Cauli no lugar do Danielzinho e ele explicou na sua ideia com essa alteração, abre aspas. A avaliação de intervalo foi que nós estávamos precisando de um jogador um pouco mais cerebral pelo centro do campo. A ideia de colocar o Cauli foi justamente para que ele pudesse flutuar nas costas dos volantes do Inter, preservando Luciano e Caleri mais perto da área, com o Luciano podendo sair mais um pouco. Acho que isso nos deu mais controle. Aos poucos, eu fui alternando a figura, trazendo o Cauli para a posição de segundo homem, de meu campo, para pegar a bola de frente, fazer flutuação, entrada de trás para frente na primeira linha de defesa do Inter. A diferença se deu pela característica dos jogadores que colocamos e a estrutura se altera ao nosso favor. Você ter 2 pontas abertas é uma vantagem distinta do que os 3 médios pelo centro, fecha aspas. Eu até esqueci do Cauli, né? Eu falei que esse esquema aqui, né, ele vai prejudicar o Marcos Antônio, ele prejudica o Danielzinho, você beneficia ali o Paulo Maia, porque você tem que ter um jogador desse no meu campo, ele vai ganhar muito espaço, ele até fala que tem que ter para você liberar, né, os jogadores de lá, tem que ter um cara forte de peso no meu campo, de marcação, né, um cara de defesa, que é o Paulo Maia, esse cara, Paulo Maia, Luan, né, enfim. E outro ponto, esse esquema beneficia também o Cauli, né, é um estilo de jogo que ele potencializa o jogo do Cauli. Cauli entra pelo lado, né? Ok? Aí entra o Ferreirinha. Aí fica o Arthur de um lado, Ferreirinha do outro. O Cauli joga melhor. Tanto que ele fala das conexões que teve, né, ali com o Cauli, porque teve realmente troca de passe, né, um buscando o outro ali. Ele melhora muito o Cauli quando tem 2 pontas, né, cara? Esse tipo de jogo, de esquema beneficia o Cauli. É um jogador, por exemplo, que nesse esquema deve se dar bem. Entendeu? Né, tinha esquecido do Cauli, já que o Roger citou ele, né? Complicado, rapaziada. Situação complicada, muito desânimo aí, né? Acho que eu não fico nem puto, sabe? Pô, raiva, puto. Fica desanimado. Desanimado, né? Agora é o Cruzeiro, né? Aí com outro técnico, né? Com outra pegada, com outro ânimo aí, com outra mobilização, né? Então, vai ser um jogo bem duro. E se não ganhar, rapaz, se não ganhar, vai ser o 4º jogo sem vencer. E o Roger vai escutar no Morumbi. Ah, vai escutar. Aí ele vai escutar. Vocês sabem muito bem como é que funciona o futebol. Quanto o Palmeiras, ele já estava escutando, já tinha uma parte da torcida do estádio que estava já xingando ele. Aí empatou com o Inter ontem, se não ganhar do Cruzeiro, vai escutar do estádio. Vai escutar. A verdade é essa. Né? Independentemente de não concordar com as ideias do técnico, a gente sempre torce pelo melhor, né? Que as coisas funcionem, que as coisas aconteçam aí, pro time ganhar. Porque se as coisas acontecerem, é bom pro São Paulo. A gente sempre quer que isso aconteça, independentemente de jogador, de técnico. Agora, é muito difícil se acreditar nessas ideias do Roger, né, cara? Tipo assim, no técnico aí é muito difícil se acreditar. Por motivos aí
bem claros, né? E agora vamos ver o que vai sair nesse jogo aí contra a equipe do Cruzeiro, que vai ser bem difícil, né? Minha rapaziada, vamos seguindo aqui agora. São Paulo tá aí nesse compasso de espera, né? Aí para saber se vai ter um acordo com a New Balance para renovar o contrato ou não, né? Porque os conselheiros estão querendo barrar esse contrato. E segundo o UOL, o São Paulo recusou nas últimas semanas uma proposta da Penalty, valores base em torno de 40 milhões de reais por ano, mas o clube entendeu que o contrato geral era inferior. A preferência foi pela renovação com a New Balance, principalmente por distribuição e exposição, rapaz. Então a New Balance ofereceu 40 milhas para o São Paulo, 40 milhões, para ser a fornecedora de material esportivo do São Paulo. Entendeu? Vale lembrar que, segundo as informações que a gente tem, essa renovação com a New Balance é de 32 milhões. É um valor inferior a que a Penalty ofereceu. Outros detalhes. Essa proposta foi apresentada há aproximadamente um mês atrás, né, para a diretoria do São Paulo. O vínculo seria de 4 ou 5 temporadas. Além dos 40 milhões por ano, o contrato ainda tem uma premiação pela assinatura na casa dos 15 milhões de reais. Então seria 40 milhões de reais por ano, né, por 4 ou 5 temporadas. E o São Paulo ia ganhar ainda mais 15 milhões pela assinatura do contrato. Só que o São Paulo recusou, né? Aí tá priorizando a renovação com a New Balance. A New Balance vai perguntar, pô, Gabriel, por que a renovação com a New Balance é 32 e a Penalty ofereceu 40? Qual o sentido disso? Cara, primeiro, fornecedora de material esportivo é um negócio completamente diferente de patrocinador. Tá? Patrocinador tem um acordo, eu vou pagar X por ano aqui, tu põe a marca na camisa e é isso. A fornecedora de material esportivo, ela é a fornecedora que é um tipo de acordo que é uma empresa que fornece material esportivo para você. Não é colocar lá a New Balance, a Penalty isso. Não, não é. Existe ali a distribuição, né, da empresa em relação à venda de camisa, a exposição, né? Então, tem várias situações além do valor. Tanto que, como o Valentim Fulano colocou aqui no UOL, o São Paulo deu preferência para a New Balance por conta da distribuição e da exposição. Né? Tá a questão também das vendas das camisas. Né? São Paulo teve muito problema, por exemplo, com a Adidas quando estava ali para acabar o contrato, que a Adidas não colocava ali o número ideal de camisas para poder vender nas lojas. Né, cara? Sempre que a gente tinha nas lojas do São Paulo camisas faltando. Torcedores querendo comprar ali camisas do São Paulo e não tinha. Né? Porque as cargas ali de camisas, né, de produtos do São Paulo que a Adidas fornecia era bem menor do que a demanda. Né? Então sempre faltava. Essa era uma questão que pegava também, que teve muito desgaste com a Adidas. Então tem várias questões aí com a fornecedora além da grana. Né? A grana é importante, mas tem outras coisas também. Né? Questão aí dos produtos, exposição, distribuição. Né? Tem bastante coisa envolvida aí. A Penalty ofereceu 40 milhões e o São Paulo deu preferência para o New Balance, que é 32 milhões, que é um acordo bizarro. Né? O Vasco, por exemplo, ganha 40, se eu não me engano. Se eu tenho nada, acho que é 40 da Nike. Né? E o São Paulo fechar por 32 com a New Balance é uma vergonha, né? Não faz o menor sentido isso aí. Para o Renato Gaúcho ir pro Vasco. O Renato Gaúcho pra mim também tava esperando. Pode chegar Dorival e dar errado. Pode chegar Renato Gaúcho e dar errado. Mas é uma contratação coerente, que tem lógica. O Roger Machado pode dar certo, eu duvido muito. Não tem lógica a contratação. Trazer o Zubeldia, não tem lógica. Trazer o BKSS hoje, não tem lógica. É mais aposta. São Paulo não pode apostar. Tem que... tudo é uma aposta. Mas tem que minimizar a aposta. Você tem que contratar um técnico, tipo um Cuca, tipo um Dorival, tipo um Renato Gaúcho. Um cara que tem uma mínima chance de ganhar, que pelo menos conhece o caminho do título, o caminho da vitória. É mais ou menos nesse sentido que o São Paulo tem que ir. Não pode chegar e, tem um argentino que se destacou na Espanha. Isso não funciona, não tá funcionando, não percebem isso? Mas eu estou na esperança do Dorival Júnior ser o próximo técnico. Pressão total em cima do Dorival no Corinthians. Está pra cair a qualquer momento, a qualquer jogo. Tá pra cair o Dorival. Ele tá desgostoso, insatisfeito lá também. Ele dá umas coletivas. Ele nunca foi do Corinthians. O Dorival, ele é nosso. Ele é nosso. Tá tudo errado. Então tem grande chance do Dorival cair no Corinthians daqui a pouco. E o Roger Machado já tá demitido. A gente só precisa saber quando. Só precisamos saber quando. Se é daqui uma semana, 3 dias, um mês. Porque aí o timing precisa ser perfeito. Dorival caiu lá. Manda esse Roger Machado embora e traz o Dorival. Pode dar tudo errado? Pode. Mas qual treinador tem mais chances de dar certo? Dorival, que ganhou a Copa do Brasil 2023 com a gente? Ou o Roger Machado? Ou o Crespo? Ou o BKSS? Ou aquele outro lá, aquele que treinou o Corinthians, treinou o Atlético Paranaense e foi visto no Morumbi? Antônio Oliveira? Não sei se é esse nome. Sabe, umas coisas assim.
Não pode mais. Chega de palhaçada. Tem que tentar acertar no técnico. Tem que tentar, pelo menos, minimizar o erro. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo.